Fala galerinha, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que recentemente eu coloquei lá no Instagram para o pessoal fazer perguntas para mim que eu responderia aqui neste vídeo. Daí eu selecionei eu acho que foi 7 ou 8 melhores, as 7 melhores. Selecionei as melhores e vou responder aqui neste vídeo. Então fiquem ligados, espere até o fim, que foram perguntas bem interessantes. Valeu! Vou para a primeira pergunta que foi do Euler Agostinho de Sá. Ele perguntou: demorou quanto tempo da escrita até a publicação do primeiro livro? Assim, não demorou tanto tempo, porque eu já tinha o material todo, como eu já expliquei, acho que em algum vídeo. Animal Fúzio primeiramente era uma história em quadrinhos e já estava feita a série de inúmeros quadrinhos que eu fiz na infância. E Animal Fúzio 1 foi porque eu passei do quadrinho, passei para o livro, transformei, mudando algumas coisas, né, tirando algumas, colocando outras, acrescentando, para melhorar a história, mas deixando sempre aquela base, sempre a magia da história, né, sempre aquela pegada. Comecei a fazer um curso em Garanhuns e tal, e conheci uma escritora, né, que até então nunca tinha visto pessoalmente alguém que tivesse de verdade mesmo publicado um livro. E então, assim, criei coragem e resolvi escrever, né, transformar Animal Fúzio em quadrinhos para livro. Depois que eu escrevi, que terminei, aí depois quando eu encontrei o clube de autores, tinha que passar do papel, digitalizar tudo. Então transformei tudo pelo celular, porque eu não tinha computador. Transformei tudo pelo celular, digitei tudo, palavra por palavra. Demorou nesse quesito, né? Acho que foi mais de meses. E também mudando algumas coisas, melhorando a parte gramatical, né? E depois consegui publicar o livro. Assim, demorou, depois que eu terminei o livro mesmo, né, de digitar, foi assim em seguida que eu passei de papel. Mas assim, demorou mais de um ano, enquanto eu estava fazendo há alguns anos atrás, que era o quadrinho. Mas para livro mesmo, não demorou tanto tempo. E para eu publicar, assim que eu terminei de escrever, fui logo procurando a editora. Disse, não, já demorou 7 anos esse material engavetado, que era o quadrinho, demorou 7 anos, eu não vou deixar mais tempo. Procurei logo a editora. Assim, algumas coisas deram errado, mas eu persisti, continuei, e até quando consegui publicar. Então, espero que tenha respondido. Não demorou tanto tempo depois que eu terminei do livro. Demorou enquanto eu estava fazendo o quadrinho, eu fiz o quadrinho, e ficou 7 anos engavetado. Só no ano passado foi que eu passei para livro e vim publicá-lo. Agora a pergunta da Regiane. Qual a sua influência para escrever? Assim, eu sou uma pessoa que desde criança eu tive uma criatividade impressionante. Mesmo antes de eu saber escrever, eu me criei assim em sítio e eu gostava de fazer. Quando passava o gado na estrada, eu ia desenhava tudo. Então veja, eu sempre tive aquela criatividade, eu gostava de criar monstros, criar histórias, criar personagens, dar vida a eles, né? Porque como eu era uma criança de sítio, eu não tinha tantos amigos, então eu criava praticamente minhas próprias histórias para eu entrar nelas e me divertir, né, inventar histórias. Eu sempre gostei de criar. Então veja, minha influência, eu acho que a minha escrita é um negócio que já está assim na minha alma. É um negócio que já faz parte de mim há muito tempo. Eu acho desde quando eu nasci, eu já nasci com esse espírito. Quando eu escrevo no papel, é uma sensação incrível que eu sinto quando eu escrevo, quando eu crio. Então, mas assim, minhas influências, como meus escritores dos quais eu tenho inspiração e me influenciam, né, hoje em dia, apesar de que eu escrevo diferente da forma deles, mas que eu gosto muito. Eu posso citar como um exemplo o Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, o Tolkien, não é? Jorge Amado, assim, pela forma dele de tratar as pessoas que são desprezadas pela sociedade, ele torna os heróis, igual o meu personagem, assim, é um personagem que não é um herói agradável de todo mundo, ele é muito durão, foi criado de uma forma dura, não foi criado pelos seus pais, foi criado pelo seu mestre, e foi criado de uma forma muito dura, então não se tornou aquele herói dos sonhos de todo mundo, espalhando florzinha. Ele espalha cacete mesmo, e é isso aí que ele ajuda as pessoas, mas o que importa é o coração dele. Então minha influência, assim, eu posso citar como o Tolkien, né, o Jorge Amado, pela a forma de tratar, assim, os heróis não serem aqueles heróis perfeitos. E o Lewis, né, pela forma de criar fantasia, isso aí que eu admiro muito nesses escritores. São minhas maiores influências, eu digo.
Agora a pergunta da Bela Saori, que fez o vídeo magnífico, a resenha de Animal Fúzio. Eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada lá no vídeo, que ficou show de bola. Ela fez a seguinte pergunta: como foi escrever o Animal Fúzio? Assim, foi magnífico quando eu criei em 2010, 2011. Foi magnífico desenhar, criar todos aqueles personagens. Minha criatividade voou mesmo, assim, eu me joguei na história, entrei mesmo de cabeça nela, me dediquei, corpo e alma, minhas mãos, meu pensamento, minha alma mesmo, eu dediquei à história. E fiz mesmo com o coração, me dediquei 100% na história. Eu vivi a história, praticamente. E então foi uma sensação incrível, assim, porque eu, de fato, como eu escrevi, eu desenhei, criei a história, eu ainda era criança. Então é como que eu participei da história definitivamente, não só como criador, mas também como alguém que participou dentro da história. É assim que eu me senti criando a história. Agora eu vou responder a pergunta do Di Galhardo, Diego Galhardo, não sei, Di Galhardo tá aqui. O que tu faz quando tem um bloqueio criativo quando está escrevendo? Venho sofrendo com isso. Bloqueio criativo é uma coisa que ataca muito assim, os escritores quando não conseguem criar. Eu não sofro muito disso por conta que eu sou uma pessoa que tem uma criatividade. Eu gosto sempre de estar criando, gosto de estar lendo, gosto de estar me atualizando. Então o conselho que eu dou é você ler muito, você pesquisar sobre aquele determinado assunto que você quer escrever, pesquisar muito sobre aquilo que as ideias vão vir, ler muito sobre aquilo. Por exemplo, você está escrevendo romance, leia muito romance, leia histórias semelhantes àquela que você quer criar. No meu caso, eu criei Animal Fúzio, que é uma fantasia e tudo. Então eu lia muitas histórias assim de fantasia e tal. Não que eu me espelhei, eu quis criar uma coisa minha. Eu quis criar meu próprio mundo. Por que criar o que já existe? Eu quis criar a minha própria história. Então é isso, é ler muito. Se você não está conseguindo, dê um tempo, pare um pouco, que logo as ideias vão vir. Mas sempre lê sobre aquele tema que você quer escrever. Vou responder a pergunta do meu parceiro Rodrigo. Ele fez: qual a sua maior importância no Animal Fúzio? Então veja, Animal Fúzio assim não é uma autoajuda, né? Porque autoajuda é quem tem assim essa coisa de ajudar as pessoas, né? De sair de um problema psicológico, né? Mas psicólogos fazem isso. Mas assim, Animal Fúzio eu fiz com o intuito de fazer com que as pessoas, apesar de ser uma fantasia, né? Mesmo com seus extremos problemas, numa dificuldade, consigam, né, lutar por isso, lutar pelos seus objetivos, não desistir fácil, porque sempre você vai perder, como o personagem principal do Animal Fúzio. Ele perde muitas lutas, mas sempre ele está persistindo, está treinando, arruma uma forma ou outra para tentar ajudar as pessoas, para tentar recuperar a vida dos seus pais, porque estão com o Jorpião. Então veja, a importância, eu acho que da minha história é isso. Que as pessoas lendo saibam que são capazes de tudo, saibam que podem lutar e podem conquistar tudo que elas quiserem. Só basta persistirem naquilo, mesmo que perda, mesmo que não consiga, mas nunca desistir. Sempre tentar e tentar. Próxima pergunta, de Arcan. O bichão fez uma pergunta boa. Qual foi tua motivação para criar o primeiro livro? Então, Arcan, meu amigão, seja bem-vindo ao canal. Assim como eu já havia falado, eu já tinha criado, há muitos anos atrás, já tinha criado a história. Mas assim, a motivação mesmo que fez eu querer, ficou durante 7 anos isso aí engavetado. E o que fez mesmo assim, eu ter motivação para ir em frente e transformar aqueles quadrinhos em livro, transformar e vir a publicar isso e ganhar, né, o que eu consegui, já estou conquistando ainda. E veja, foi depois de eu estar fazendo um curso em Garanhuns, conheci uma professora que do nada ela falou que era escritora. Daí eu fiquei tipo, poxa, uma escritora que a gente antes de saber, né, tal, pensa que é como se fosse uma coisa assim de... que aquela pessoa, porque é um escritor, é como se fosse um alienígena. Aí veja, eu sou escritor normal, mas tipo, eu pensava isso, nunca tinha visto, né, um escritor assim de perto, nunca tinha tido contato, só vi em televisão, né, pelo celular. E veja, vi aquela professora e ela falou de uma forma tão calma assim, que era escritora, tinha publicado o primeiro livro dela. Aí veja, eu fiquei com aquilo a noite toda. Poxa, eu tenho tantas ideias, tenho tanta coisa já criada, tenho até histórias que só precisam transformar em livro, que é o caso de Animal Fúzio, que eram os quadrinhos na época. Só preciso transformar em livro e, poxa, por que eu não faço isso? Aí eu fiquei com aquela motivado mesmo a querer, então
foi isso, eu ter visto um exemplo, que hoje eu vejo que eu sou o exemplo de muitas pessoas aqui da nossa cidade, Arcan, que muitas pessoas que têm aquela vontade de publicar, mas tem receio, não sabe como, e depois que eu me tornei escritor, consegui publicar minhas histórias, com dificuldade, claro, mas consegui publicar minhas histórias, foi como que abriu uma porta e muitas pessoas assim me procurando, tal, como é que eu faço? Eu tenho histórias e quero. Então veja, a motivação foi eu ver uma pessoa que conseguiu publicar. Essa foi a maior motivação, então eu fiquei com aquela vontade, eu tenho tantas histórias, eu quero publicar isso, eu sempre quis e vou persistir até conseguir. E assim, eu lutei muito, algumas vezes dava errado, eu ficava doido porque não conseguia, né? Quebrava a cara muitas vezes, claro, mas consegui, né? Então foi isso, a motivação foi ter visto uma pessoa que publicou. Me deu aquele ânimo, aquela força de vontade. Ó, é possível, é capaz. Só aqui de Garanhuns, né, que é perto da nossa cidade. E conseguiu publicar, por que eu não? Então fui lá e hoje é o resultado que eu tenho. Valeu! A última pergunta para encerrar o vídeo é a pergunta da Sandra Sturt. Eu fiz a capa do livro dela. Eu sou amigo dela, ela é do Rio Grande do Sul, acho que agora ela viajou, não sei se foi para a Alemanha. Eu parei um pouco de acompanhar assim, eu parei um pouco de acompanhar as pessoas nas redes sociais, né, porque eu ando muito ocupado. Mas eu acho que ela viajou para algum país. Mas, enfim, mandou essa pergunta e agradeço muito, né, por estar interagindo aqui no canal. Quero que vocês continuem fazendo perguntas e que mais pessoas façam perguntas aqui. Eu gosto muito de pessoas que interagem aqui com o canal, comigo. A pergunta que ela fez foi: você pretende continuar escrevendo fantasia e aventura ou pretende mudar daqui a uns tempos? Veja, fantasia, a ficção fantástica é uma coisa que eu amo, porque é um negócio mágico, é uma coisa que não existe, né? E, poxa, eu gosto, eu me sinto bem escrevendo fantasia. Mas eu não me prendo muito a apenas um gênero literário. Eu sou uma pessoa, assim, de caminhos abertos. Então, eu já fiz um livro, um romance erótico de época, que já está feito, só estou esperando o momento certo para vir publicar isso. Não quero falar, por enquanto, sobre ele. Mas veja, fiz um romance, ele é um livro longo. Eu demorei 7 meses fazendo ele. É longo mesmo, porque coisa de época, você tem que estar pesquisando, tem que fazer aquele perfeito, senão vai ter muitas brechas. Então, eu fiz de tudo para ele sair perfeitinho. Então, romance de época é uma coisa diferente do que uma fantasia. Um romance, né? É quase o contrário do que uma fantasia, que é uma coisa mais realista. Então, só que com personagens fortes, que eu sempre gosto de criar personagens fortes. Protagonistas de personalidades fortes. Não gosto de criar pessoas fracas, manipuladas. Eu não gosto de criar isso. Sempre tem que ter, mas para ser protagonista não pode ser. Então veja, e também mais recente criei um conto de terror. Então veja, completamente também diferente de fantasia, só que com um pouco de fantasia no terror, porque de uma forma ou de outra eu fiz mais ou menos como se fosse uma dark fantasy, não fugi também daquilo que eu gosto, que é a fantasia. Mas aí veja, duas coisas diferentes, né? Um romance e uma história de terror, uma dark fantasy. É diferente da fantasia mesmo, né, tradicional. Então, é isso aí. E Animal Fusion é uma fantasia, ficção científica também, né? Tem toda a parte da ciência e tal. Mas é mais fantasia. Então, veja, mas eu gosto de criar fantasia, de aventura, os personagens se aventurar. Mas eu também faço outros temas, sim, posso fazer mais pra frente. E daqui a uns tempos vou estar publicando esse romance que eu fiz, né? Porque não quero que fique engavetado como Animal Fusion ficou durante anos e anos e eu não publiquei, né? Então, é isso. O vídeo foi isso, pessoal. Foi respondendo essas maravilhosas perguntas que eu peço a vocês que continuem fazendo essas perguntas, que mais pessoas me perguntem, que eu vou responder de todo o meu bom coração. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like, compartilha. Peça para que mais pessoas se inscrevam no meu canal. E é isso aí. Valeu, tchau!